Pois é, hora de falar da seleção brasileira com a nossa Ludmila Candal, direto dos Estados Unidos. A equipe de Ancelotti treina de olho na estreia contra o Marrocos. Cadê ela? Ai, maravilhosa, conta tudo pra gente. Olha, primeiro eu quero que você conte as notícias, mas depois eu vou pedir, Candal, para você contar um pouco de como é que é o clima, né? Qual acesso vocês têm? Eles ficam muito isolados. Olha, mil curiosidades sobre essa sua cobertura. Boa tarde para você. Olha, só porque eu tô hiper mega curiosa, travou o sinal da Ludmila Candal, vocês viram? Ela não fica parada assim. A gente vai tentar reconectar. O fato é, você já tem a sua programação, já sabe direitinho quais são os jogos, enfim, é importante, tá chegando, hein? O técnico da seleção do... Ah, voltou? Deixa eu ver, vamos testar. Me disseram que voltou o sinal. Vamos reconectar aqui, ver se Ludmila Candal aparece novamente, direto de New Jersey, onde está a seleção brasileira. Olha lá, vai ficar só porque eu tô curiosa, entendeu? Para saber, mas tudo bem. Ó, a gente ainda tem mais 1h20 de jornal, vai dar certo, tá? Mas a gente vai seguir falando sobre futebol, porque o técnico da seleção do Uzbequistão, Fábio Cannavaro, que foi capitão da seleção da Itália, campeã da Copa do Mundo em 2006, criticou o tratamento recebido pela equipe dele durante a preparação para a Copa do Mundo. O que ele disse? Ele falou que a delegação foi submetida a uma fiscalização rigorosa e diferente das outras equipes. Segundo Cannavaro, os jogadores, membros da comissão técnica e até os equipamentos de treino passaram por inspeções com cães farejadores e escaneamento de bagagens antes de um amistoso contra a Holanda. E isso, claro, em Nova York. O italiano disse que foi informado de que o procedimento fazia parte das regras de segurança do estádio, mas afirmou que apenas o Uzbequistão passou pelo procedimento dessa maneira tão rigoroso. E o árbitro da Somália, Omar Artan, disse estar muito decepcionado e afirmou que tinha toda a documentação necessária para participar da Copa do Mundo. O que aconteceu? Ele teve a entrada nos Estados Unidos negada e foi excluído do quadro de arbitragem do Mundial. Ao jornal The New York Times, Omar afirmou que a entrevista ali na hora, né, daquela entrevista com a imigração ali em Miami, essa entrevista durou cerca de 11 horas, muito diferente do que é normal, digamos assim, do esperado. 11 horas de entrevista na imigração. E que aí ele acabou sendo, depois dessas 11 horas ali, sendo inquirido, ele foi enviado de volta para a Turquia. E por quê? Qual a explicação? Nenhuma. Ele não recebeu nenhuma explicação oficial sobre o porquê ele estava sendo enviado de volta para a Turquia. E isso depois de 11 horas de conversa. Bom, a FIFA disse que não tem poder para interferir em decisões migratórias dos países sede. Omar Artan seria o primeiro somali a apitar uma Copa do Mundo, mas não vai ser dessa vez. Por falar em dessa vez, deixa eu ver se eu consigo a Ludmila Candal, que está pertinho da seleção brasileira, direto de New Jersey. Acho que agora vai. Boa tarde, Candal. Agora vai, estou aqui de volta, a gente consertou aqui os probleminhas de sinal que tivemos, bora falar do Brasil dessa semana que é super importante, porque sábado tem a estreia do Brasil contra o Marrocos, então aqui todas as atenções estão voltadas já para esse jogo, Débora. Eu falo aqui do hotel da seleção brasileira em Morristown, em Nova Jersey, e a gente pôde acompanhar antes da entrevista coletiva que acabou há pouco aqui, 15 minutinhos do treino. A Débora havia me perguntado como é que funciona aqui os nossos acessos. Nós temos acesso ao hotel da seleção num prazo de tempo e também ao centro de treinamento. Desde o início aqui da nossa cobertura, a gente teve acesso a um treino completo ali, mais de 1 hora. Os demais foram 15 minutinhos. Então a gente fica ali quebrando a cabeça para tentar entender quais os recados o Ancelotti, a comissão técnica, passam para a gente nesses 15 minutos, o que é que dá para a gente observar, quem que está sendo testado ou não. E é um pouquinho dessa percepção que a gente vai tentar trazer agora com um provável time para escalar
para jogar contra o Marrocos, pensando aí nessa escalação. Lembrando que hoje ainda é terça-feira, algumas mudanças podem acontecer no meio da semana, mas vamos trazer por aqui. Começando com Alisson no gol, a dupla já de zaga titular, Marquinhos e Gabriel Magalhães. E aqui a questão das laterais. A gente deve ter o Alexandre em uma lateral e o Danilo na outra. O meio-campo super consolidado, Bruno Guimarães e o Casemiro. E o Lucas Paquetá fazendo aquele terceiro homem, jogando um pouco mais à frente, assim como ele fez contra o Egito, lá na frente, junto com Vini Júnior, Rafinha e Matheus Cunha. Um pouquinho ali do que a gente pôde observar. Claro que sujeito a mudanças, afinal falta muito tempo até lá. Mas isso que a gente pôde observar por aqui, Débora. E o dia também, como eu falei, teve coletiva de imprensa. Quem conversou com a gente foi o Ibáñez, um homem importante ali da defesa do Brasil. Tem muitas questões ali em torno dele, se ele vai jogar na lateral, vai jogar como zagueiro, como é que o Ancelotti pensa também a posição do Ibáñez, muito por conta da ausência do Wesley, que foi cortado e era um lateral de origem. E aí ele não quis falar muito não quis dar pistas, mas trouxe um pouquinho de como que ele se vê aí na seleção brasileira. Vamos ouvir o Ibáñez. Estava fazendo uma parte de reestruturação e acabou que muitos que estavam na Copa do Catar não estavam naquela convocação, então teve muitos jogadores novos na seleção naquela chamada. E 3 anos depois, estou aqui de novo, graças a Deus. Acredito que pelo trabalho que eu fiz dentro do clube e tudo aquilo que mostrei, independente se for de zagueiro ou lateral, acredito que eu estou pronto para qual for a posição que eu jogue. Então, eu estou aqui para dar o meu melhor em qual seja ela. Muito legal. Inclusive, Lud, ontem a gente exibiu aqui no 360 a sua pergunta na coletiva de imprensa. Muito bacana essa sua cobertura. Agora, conta para mim, Candal, como é que tá a situação do Neymar? Eu cheguei a ver que ele está se recuperando, mas o suficiente? Dá para entrar no jogo Marrocos já? Vai ficar para o próximo? Você está aí perto, eu sei que você sabe. Débora, vai ficar para o próximo, vai ficar para o jogo contra o Haiti. A CBF soltou ainda ontem o resultado do exame de imagem do Neymar, que apontou uma boa evolução na lesão de grau 2 na panturrilha, mas ele ainda não está apto para fazer a transição e treinar juntamente com os outros 25 jogadores. Ele segue em recuperação. Hoje de manhã, durante o treino que a gente acompanhou lá no Columbia Park, ele estava fazendo fisioterapia, mas ele ainda não está pronto para jogar. A nota da CBF é bem clara. Ele apresenta evolução, ele está dentro daquele quadro de 2 a 3 semanas de recuperação, mas ele ainda não está apto. Existe uma expectativa de que ele pudesse voltar a treinar com bola nessa semana, na semana de estreia, mas como tudo que envolve o Neymar é tratado com muita cautela, ele ainda não está apto, vai esperar um pouquinho mais, vai ser reavaliado para ver se pode voltar a jogar ou não. E Débora, você que gosta de bastidores, quer saber como é que é a coletiva e como é que está sendo aqui também a nossa cobertura, olha só, a gente tem um tempo limitado para usar aqui as dependências do hotel. Vocês viram a movimentação aqui atrás? Nós vamos precisar deixar o hotel logo depois da coletiva. É um tempo muito curto aqui que a gente tem de acesso, porque, claro, eles precisam blindar ao máximo aos jogadores para esse compromisso tão importante dessa semana, que é, claro, a estreia da Copa do Mundo e o pontapé no caminho para o Hexa Mundial. Mas está ótimo, Candal. Você está fazendo milagre aí com esse acesso limitado, tempo limitado, mas trazendo tudo de mais importante para a gente. Obrigada, excelente trabalho para você.